Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Gabriela, ou a Gabi, né, como sou mais conhecida. Hoje eu tô fazendo esse vídeo pra contar um pouquinho da minha trajetória e um pouquinho da minha história em relação a missões, casamento, adolescência, juventude. Fazer um resumão aqui, na verdade, primeiramente, claro, para agradecer a Deus e fortalecer a fé de outros jovens que também, assim como eu, estão esperando no Senhor, né? Tem promessas de Deus, tem um propósito, né? Então, eu queria resumir um pouquinho aqui da minha história. Eu cresci no Evangelho, né? Desde os 2 anos de idade, quando a minha mãe se converteu. Então, eu nasci no Evangelho, fui criada no Evangelho. E posso dizer assim, nasci porque desde os 2 aninhos eu acompanhava minha mãe. E então, desde pequena eu sempre ouvia muitas histórias em relação a missões nas EBFs. E aquilo me chamava muito a atenção de como aquelas pessoas tinham renunciado muitas coisas nas suas vidas para fazerem a obra do Senhor. E então eu ficava encantada com aquelas histórias. E teve uma história que me marcou muito, que foi a história de Samuelito, que foi um grande missionário, um garoto que o Senhor usou, né, e que expandiu o Evangelho. E aquela história ficou marcada na minha infância. E uma certa vez teve um culto na minha congregação, lá na Divinéia. Um beijo para todo mundo da Divinéia, viu? Cresci lá. Teve esse culto e foi um missionário na época lá contar a sua trajetória, né, do que ele tinha passado em missões, como tinha sido a chamada e tudo. E talvez algumas palavras que ele estava ali falando na minha cabeça ainda não tinham um significado muito claro, porque eu tinha 10 anos de idade, mas eu consegui entender a essência da mensagem, que falava sobre missões, sobre renunciar a algo para o propósito maior. E quando ele chamou à frente pessoas que queriam renunciar à sua vida, queriam renunciar coisas materiais, queriam renunciar talvez sonhos de bens materiais, de coisas aqui da terra mesmo, para priorizar o reino, eu não pensei 2 vezes, e mesmo sabendo assim, sem ainda ter na minha cabeça um futuro planejado, mas eu já sabia que eu queria abrir mão de tudo que eu pudesse planejar em prol daquela causa, em prol do reino. Então eu fui até ali na frente, e a partir daquele momento, aquela chama de missões, ela cresceu muito no meu coração. E aí, durante a minha infância, adolescência, juventude, o meu foco sempre foi missões. Sempre trabalhei com os departamentos na igreja, trabalhei com o departamento infantil. Saí do departamento infantil, fui para os adolescentes, não me adaptei, então fui ajudar as tias, e aí eu me apaixonei, acabei trabalhando com as crianças. Fui coordenadora pela primeira vez aos 15 anos de idade, foi um desafio para mim. E desde então o Senhor foi me capacitando, foi me usando, né? E eu estava perto de pessoas que o Senhor usava grandemente, que eu pude aprender muito, né? Tia Madá, né? Eu, assim, é uma pessoa maravilhosa que eu sempre admirei, que tem um trabalho muito extenso com crianças aqui, né, em Santa Isabel. Assim como a tia Miriam também, a tia Miriam Barros. Nossa, eu aprendi muito com essas mulheres. E tantas outras coordenadoras, né, que se eu for listar aqui o nome, eu vou passar o vídeo inteiro falando. Mas foram pessoas que contribuíram muito para minha vida e que muito do meu trabalho eu aprendi com elas. E então eu sempre engajada na obra e tudo. Quando chegou na fase da juventude, que é aquela fase que a gente quer ter alguém, né, que você vê as coleguinhas, todo mundo namorando, todo mundo casando, eu não fui diferente. Eu costumo sempre falar, inclusive nas ministrações para jovem, para adolescente, que eu não sou anormal, que eu não sou diferente de nenhuma moça, de nenhuma jovem, né? Que eu também tinha essas mesmas vontades, esses mesmos desejos, mas só que o meu foco no momento, ele estava voltado para a obra mesmo, eu era muito envolvida. Só que houve uma época da minha vida em que eu, né, realmente queria alguém e que caminhasse ao meu lado com o mesmo propósito e tudo. Só que foi bem difícil encontrar. Sempre que eu falava que eu queria fazer missão, que eu queria ir embora,
que se Deus me chamasse, eu tivesse uma casa, um bom emprego, um bom salário, eu não pensaria duas vezes em deixar tudo para trás para fazer missões, para fazer o ID do Senhor, seja para onde Ele tivesse que me mandar. E aí as pessoas meio que tinham aquele medo, né, daquele encarar aquele desafio. Então os meus relacionamentos, eles acabavam não dando certo. Então chegou uma época em que parecia que eu tinha encontrado a pessoa certa, né? Chegou um momento que eu disse assim, não é essa pessoa que vai dar certo e tudo, mas Deus, ele faz coisas, ele permite coisas na nossa vida para nos mostrar que nem tudo que reluz é ouro. Então, e que a gente deve buscar outros mecanismos além do emocionalismo, além do que combina, que os dois pregam, porque os dois têm um chamado, têm um ministério, então é esse. Não, eu acredito que o relacionamento, ele tá baseado sim em propósito. Você deve casar, deve ter um relacionamento com alguém que tem o mesmo propósito que você. Mas não é somente isso, essa pessoa, ela tem que se sentir atraída pela pessoa, pela mulher, pelo homem que você é. E quando eu falo de atração, é atração física mesmo. Porque se ele te olhar somente pelo lado espiritual, é uma coisa, você vai ser perfeita. Mas se fisicamente você não atrair aquela pessoa, esse relacionamento, ele não vai dar certo. Você vai casar simplesmente por um protocolo, né? Só pelo lado espiritual, mas você não vai ali todo o tempo estar com aquela pessoa, somente pregando 24 horas, somente ministrando 24 horas, cantando 24 horas. Você vai estar com aquela pessoa ali convivendo e vai ser o físico, vai ser muito a questão física, o olhar, o jeito. Então, eu acredito que existem muito disso. Tem que ser um conjunto das duas coisas. E aí, mas graças a Deus, passou, fui curada, Deus sarou e eu passei a me envolver muito na obra. E aí, quando eu menos esperava, que eu tinha dobrado meu joelho dizendo, Senhor, eu não quero mais, não quero, eu quero só me dedicar na tua obra e tudo. Aí o Senhor fez uma reviravolta. E aí, na segunda parte do vídeo, eu conto pra vocês o que aconteceu na minha história. Beijo, gente.